sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrasta da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sophia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa, mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela.
Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então. Ryan, o noivo de Tess do primeiro filme Ryan retorna como um parceiro solitário e amoroso de Tess. Ele é a âncora de estabilidade para a família Coleman, especialmente quando as coisas ficam caóticas com a troca de corpos. Pei, a misteriosa e sábia Pei, a proprietária do restaurante chinês que desencadeou a troca de corpos no filme original, retorna para mais uma vez seu catalisador da magia. Sua sabedoria e conhecimento do universo continuam a ser um elemento chave da história. O ambiente de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura nostálgica e moderna, refletindo a evolução dos personagens e os 20 anos que se passaram desde o filme original.
A produção se esforçou para recriar a atmosfera de Los Angeles, a cidade que serve como pano de fundo para a história da família Colman. Locações reais e o sentimento de L.A. O filme foi intencionalmente rodado em locações icônicas de Los Angeles, uma escolha pessoal da atriz Jamie Lee Curtis para homenagear a cidade que foi palco do primeiro filme. Essa decisão adiciona uma camada de realismo e autenticidade ao cenário. Algumas das locações incluem Pacific Palisades. Embora a casa original da família Colman tenha sido destruída em incêndios, a equipe de produção retornou à região para recriar o ambiente da vizinhança, capturando a essência do estilo de vida californiano. Downtown Los Angeles. Cenas de perseguição e momentos de caos se desenrolam no coração da cidade, com filmagens em ruas movimentadas e pontes conhecidas. Malibu. As cenas de praia e os momentos de relaxamento da família foram filmados em locações como a Léo Carrillo State Beach, trazendo a atmosfera ensolarada e descontraída da costa da Califórnia. Do antigo ao novo, a ambientação do filme contrasta o familiar com o novo, mostrando como a vida dos personagens se transformou. A casa de Anna. O novo lar de Anna é um reflexo de sua vida atual como mãe e produtora musical. A casa é mais moderna e funcional, mas ainda carrega a sensação de lar e família, mesmo com as tensões da nova dinâmica familiar. Cenários de carreira. Em vez do ambiente escolar do primeiro filme, as protagonistas agora se movem em cenários mais adultos. Tess, como uma psicóloga, interage em seu consultório enquanto Anna, como produtora musical, passa tempo em estúdios de gravação e em locais de shows, refletindo a sua profissão. Cenários do casamento. O casamento de Anna é o ponto central da trama, e a preparação e a cerimônia em si servem como o principal palco para o caos da troca de corpos, oferecendo um contraste divertido entre a formalidade de um casamento e a bagunça que a família está vivenciando. De forma geral, o ambiente do filme é vibrante, ensolarado e reconhecidamente californiano. A produção conseguiu mesclar a nostalgia do filme original com uma estética moderna, criando um cenário que é, ao mesmo tempo, familiar para os fãs e novo para a nova geração de espectadores. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, refletindo a nova fase da vida de Anna Colman, que agora é uma produtora musical. A música no filme não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo crucial, especialmente para o arco de sua personagem e a dinâmica com sua filha e enteada. Músicas originais e hits da nova geração. O filme apresenta uma trilha sonora que celebra tanto o passado quanto o presente, com a inclusão de canções pop que ecoam a estética do filme original e faixas mais modernas para se conectar com a nova geração de espectadores. Canções inéditas. Uma das grandes novidades da trilha sonora é a inclusão de músicas originais compostas para o filme. O fato de Anna Colman ser uma produtora musical permite que a trama explore o processo de criação de canções, com algumas delas sendo apresentadas de forma diegética dentro da narrativa. Artistas da nova geração. A trilha sonora incorpora artistas pop atuais, com batidas cativantes e letras que ressoam com os desafios da adolescência e as complexidades das relações familiares, como as que Harper e Lily enfrentam. Nostalgia musical. Para os fãs do filme original, a trilha sonora traz algumas surpresas. Existem referências e, possivelmente, uma nova versão de Ultimate, a icônica canção da banda de Anna do filme de 2003. Isso serve como uma ponte musical que conecta a nova história à original, evocando memórias e emoções. O papel da música na narrativa. A música desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do filme e na progressão da história. Conexão de personagens. A música é o principal veículo para a conexão de Anna com sua filha Harper e a futura enteada Lily. Como produtora musical,
Ana tenta usar a música para se aproximar das adolescentes, mesmo que no início elas não entendam suas referências. Reflexo das trocas de corpos. Quando a troca de corpos acontece, a trilha sonora ajuda a ilustrar o caos. A mãe e a avó no corpo das adolescentes têm reações cômicas à música atual, enquanto as adolescentes nos corpos adultos precisam se adaptar a um mundo onde a música tem um papel mais profissional e menos pessoal. Energia e ritmo. A trilha sonora vibrante, com uma mistura de pop, indie e R&B, contribui para o ritmo acelerado do filme, especialmente nas cenas mais hilárias e de maior tensão. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um elemento vital para a experiência do filme, garantindo que ele seja um sucesso não apenas em sua narrativa, mas também em sua capacidade de envolver e entreter os espectadores de todas as idades. As críticas a Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda têm sido, em sua maioria, positiva, com a nostalgia e o carisma do elenco sendo os principais pontos fortes. O filme consegue equilibrar a homenagem ao clássico de 2003 com a introdução de novos elementos para a audiência moderna. Pontos positivos: nostalgia e química do elenco. A crítica e o público concordam que o maior trunfo do filme é o retorno de James Lee Curtis e Lindsay Lohan. A química entre as duas atrizes, que foi o coração do filme original, continua forte e é o que sustenta a narrativa. As performances de Curtis e Lohan, que novamente trocam de papéis de maneira hilária, foram amplamente elogiadas. Fator nostalgia. O filme acerta em cheio a resgatar os personagens e cenários queridos pelos fãs, como a família Coleman e o restaurante chinês. Essa abordagem, que se baseia na familiaridade, gera uma forte conexão emocional com o público. Elenco de apoio. As atuações dos novos membros do elenco, especialmente Júlia e Sofia, são vistas como um grande acréscimo. Elas conseguem capturar as nuances das trocas de corpo e se destacam ao interpretar Tess e Ana presas em corpos adolescentes. Críticas e pontos negativos. Apesar da recepção positiva, o filme não escapou de algumas críticas, especialmente relacionadas à originalidade e ao desenvolvimento do roteiro. Falta de originalidade. Alguns críticos apontaram que a trama segue a mesma fórmula do filme original, sem grandes reviravoltas ou inovação. A troca de corpos quádrupla, embora sugere situações novas, não é vista por todos como uma revolução significativa da história. Roteiro previsível. O enredo, com a necessidade de reverter a troca de corpos antes do casamento, é considerado previsível. Os clichês do gênero, embora divertidos, podem deixar alguns espectadores esperando por algo mais ousado. Personagens secundários subdesenvolvidos. Outra crítica foi que alguns dos personagens secundários, como o noivo de Ana e a família de Eric, poderiam ter sido mais explorados. Suas reações ao caos são, por exemplo, superficiais, servindo mais para avançar a trama do que para adicionar profundidade. Em resumo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é visto como uma sequência bem-sucedida, que entrega o que os fãs esperavam: diversão, nostalgia e a química inigualável de suas protagonistas.
As críticas são principalmente sobre a falta de inovação na fórmula, mas isso não diminui a experiência positiva geral para a maioria da audiência. Uma sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrasta da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sofia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa,
mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela. Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então. Ryan, o noivo de Tess do primeiro filme Ryan retorna como um parceiro solitário e amoroso de Tess. Ele é a âncora de estabilidade para a família Coleman, especialmente quando as coisas ficam caóticas com a troca de corpos. Pei, a misteriosa e sábia Pei, a proprietária do restaurante chinês que desencadeou a troca de corpos no filme original, retorna para mais uma vez seu catalisador da magia. Sua sabedoria e conhecimento do universo continuam a ser um elemento chave da história.
ambiente de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura nostálgica e moderna, refletindo a evolução dos personagens e os 20 anos que se passaram desde o filme original. A produção se esforçou para recriar a atmosfera de Los Angeles, a cidade que serve como pano de fundo para a história da família Coleman. Locações reais e o sentimento de L.A. O filme foi intencionalmente rodado em locações icônicas de Los Angeles, uma escolha pessoal da atriz Jamie Lee Curtis para homenagear a cidade que foi palco do primeiro filme. Essa decisão adiciona uma camada de realismo e autenticidade ao cenário. Algumas das locações incluem Pacific Palisades. Embora a casa original da família Coleman tenha sido destruída em incêndios, a equipe de produção retornou à região para recriar o ambiente da vizinhança, capturando a essência do estilo de vida californiano. Downtown Los Angeles. Cenas de perseguição e momentos de caos se desenrolam no coração da cidade, com filmagens em ruas movimentadas e pontes conhecidas. Malibu. As cenas de praia e os momentos de relaxamento da família foram filmados em locações como a Léo Carrillo State Beach, trazendo a atmosfera ensolarada e descontraída da costa da Califórnia. Do antigo ao novo, a ambientação do filme contrasta o familiar com o novo, mostrando como a vida dos personagens se transformou. A casa de Anna. O novo lar de Anna é um reflexo de sua vida atual como mãe e produtora musical. A casa é mais moderna e funcional, mas ainda carrega a sensação de lar e família, mesmo com as tensões da nova dinâmica familiar. Cenários de carreira. Em vez do ambiente escolar do primeiro filme, as protagonistas agora se movem em cenários mais adultos. Tess, como uma psicóloga, interage em seu consultório enquanto Anna, como produtora musical, passa tempo em estúdios de gravação e em locais de shows, refletindo a sua profissão. Cenários do casamento. O casamento de Anna é o ponto central da trama, e a preparação e a cerimônia em si servem como o principal palco para o caos da troca de corpos, oferecendo um contraste divertido entre a formalidade de um casamento e a bagunça que a família está vivenciando. De forma geral, o ambiente do filme é vibrante, ensolarado e reconhecidamente californiano. A produção conseguiu mesclar a nostalgia do filme original com uma estética moderna, criando um cenário que é, ao mesmo tempo, familiar para os fãs e novo para a nova geração de espectadores. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, refletindo a nova fase da vida de Anna Coleman, que agora é uma produtora musical. A música no filme não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo crucial, especialmente para o arco de sua personagem e a dinâmica com sua filha e enteada. Músicas originais e hits da nova geração. O filme apresenta uma trilha sonora que celebra tanto o passado quanto o presente, com a inclusão de canções pop que ecoam a estética do filme original e faixas mais modernas para se conectar com a nova geração de espectadores. Canções inéditas. Uma das grandes novidades da trilha sonora é a inclusão de músicas originais compostas para o filme. O fato de Anna Coleman ser uma produtora musical permite que a trama explore o processo de criação de canções, com algumas delas sendo apresentadas de forma diegética dentro da narrativa. Artistas da nova geração. A trilha sonora incorpora artistas pop atuais, com batidas cativantes e letras que ressoam com os desafios da adolescência e as complexidades das relações familiares, como as que Harper e Lily enfrentam. Nostalgia musical. Para os fãs do filme original, a trilha sonora traz algumas surpresas. Existem referências e, possivelmente, uma nova versão de Ultimate, a icônica canção da banda de Anna do filme de 2003. Isso serve como uma ponte musical que conecta a nova história à original, evocando memórias e emoções. O papel da música na narrativa. A música desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do filme e na progressão da história.
Conexão de personagens. A música é o principal veículo para a conexão de Anna com sua filha Harper e a futura enteada Lily. Como produtora musical, Anna tenta usar a música para se aproximar das adolescentes, mesmo que no início elas não entendam suas referências. Reflexo das trocas de corpos. Quando a troca de corpos acontece, a trilha sonora ajuda a ilustrar o caos. A mãe e a avó no corpo das adolescentes têm reações cômicas à música atual, enquanto as adolescentes nos corpos adultos precisam se adaptar a um mundo onde a música tem um papel mais profissional e menos pessoal. Energia e ritmo. A trilha sonora vibrante, com uma mistura de pop, indie e R&B, contribui para o ritmo acelerado do filme, especialmente nas cenas mais hilárias e de maior tensão. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um elemento vital para a experiência do filme, garantindo que ele seja um sucesso não apenas em sua narrativa, mas também em sua capacidade de envolver e entreter os espectadores de todas as idades. As críticas a Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda têm sido, em sua maioria, positiva, com a nostalgia e o carisma do elenco sendo os principais pontos fortes. O filme consegue equilibrar a homenagem ao clássico de 2003 com a introdução de novos elementos para a audiência moderna. Pontos positivos: nostalgia e química do elenco. A crítica e o público concordam que o maior trunfo do filme é o retorno de James Lee Curtis e Lindsay Lohan. A química entre as duas atrizes, que foi o coração do filme original, continua forte e é o que sustenta a narrativa. As performances de Curtis e Lohan, que novamente trocam de papéis de maneira hilária, foram amplamente elogiadas. Fator nostalgia. O filme acerta em cheio a resgatar os personagens e cenários queridos pelos fãs, como a família Coleman e o restaurante chinês. Essa abordagem, que se baseia na familiaridade, gera uma forte conexão emocional com o público. Elenco de apoio. As atuações dos novos membros do elenco, especialmente Júlia e Sofia, são vistas como um grande acréscimo. Elas conseguem capturar as nuances das trocas de corpo e se destacam ao interpretar Tess e Anna presas em corpos adolescentes. Críticas e pontos negativos. Apesar da recepção positiva, o filme não escapou de algumas críticas, especialmente relacionadas à originalidade e ao desenvolvimento do roteiro. Falta de originalidade. Alguns críticos apontaram que a trama segue a mesma fórmula do filme original, sem grandes reviravoltas ou inovação. A troca de corpos quádrupla, embora sugere situações novas, não é vista por todos como uma revolução significativa da história. Roteiro previsível. O enredo, com a necessidade de reverter a troca de corpos antes do casamento, é considerado previsível. Os clichês do gênero, embora divertidos, podem deixar alguns espectadores esperando por algo mais ousado. Personagens secundários subdesenvolvidos. Outra crítica foi que alguns dos personagens secundários, como o noivo de Anna e a família de Eric, poderiam ter sido mais explorados. Suas reações ao caos são, por exemplo, superficiais, servindo mais para avançar a trama do que para adicionar profundidade. Em resumo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é visto como uma sequência bem-sucedida, que entrega o que os fãs esperavam: diversão, nostalgia e a química inigualável de suas protagonistas.
As críticas são principalmente sobre a falta de inovação na fórmula, mas isso não diminui a experiência positiva geral para a maioria da audiência. Uma sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrasta da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sofia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa,
mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela. Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então. Ryan, o noivo de Tess do primeiro filme Ryan retorna como um parceiro solitário e amoroso de Tess. Ele é a âncora de estabilidade para a família Coleman, especialmente quando as coisas ficam caóticas com a troca de corpos. Pei, a misteriosa e sábia Pei, a proprietária do restaurante chinês que desencadeou a troca de corpos no filme original, retorna para mais uma vez ser o catalisador da magia. Sua sabedoria e conhecimento do universo continuam a ser um elemento chave da história.
ambiente de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura nostálgica e moderna, refletindo a evolução dos personagens e os 20 anos que se passaram desde o filme original. A produção se esforçou para recriar a atmosfera de Los Angeles, a cidade que serve como pano de fundo para a história da família Coleman. Locações reais e o sentimento de L.A. O filme foi intencionalmente rodado em locações icônicas de Los Angeles, uma escolha pessoal da atriz Jamie Lee Curtis para homenagear a cidade que foi palco do primeiro filme. Essa decisão adiciona uma camada de realismo e autenticidade ao cenário. Algumas das locações incluem Pacific Palisades. Embora a casa original da família Coleman tenha sido destruída em incêndios, a equipe de produção retornou à região para recriar o ambiente da vizinhança, capturando a essência do estilo de vida californiano. Downtown Los Angeles. Cenas de perseguição e momentos de caos se desenrolam no coração da cidade, com filmagens em ruas movimentadas e pontes conhecidas. Malibu. As cenas de praia e os momentos de relaxamento da família foram filmados em locações como a Léo Carrillo State Beach, trazendo a atmosfera ensolarada e descontraída da costa da Califórnia. Do antigo ao novo, a ambientação do filme contrasta o familiar com o novo, mostrando como a vida dos personagens se transformou. A casa de Anna. O novo lar de Anna é um reflexo de sua vida atual como mãe e produtora musical. A casa é mais moderna e funcional, mas ainda carrega a sensação de lar e família, mesmo com as tensões da nova dinâmica familiar. Cenários de carreira. Em vez do ambiente escolar do primeiro filme, as protagonistas agora se movem em cenários mais adultos. Tess, como uma psicóloga, interage em seu consultório enquanto Anna, como produtora musical, passa tempo em estúdios de gravação e em locais de shows, refletindo a sua profissão. Cenários do casamento. O casamento de Anna é o ponto central da trama, e a preparação e a cerimônia em si servem como o principal palco para o caos da troca de corpos, oferecendo um contraste divertido entre a formalidade de um casamento e a bagunça que a família está vivenciando. De forma geral, o ambiente do filme é vibrante, ensolarado e reconhecidamente californiano. A produção conseguiu mesclar a nostalgia do filme original com uma estética moderna, criando um cenário que é, ao mesmo tempo, familiar para os fãs e novo para a nova geração de espectadores. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, refletindo a nova fase da vida de Anna Coleman, que agora é uma produtora musical. A música no filme não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo crucial, especialmente para o arco de sua personagem e a dinâmica com sua filha e enteada. Músicas originais e hits da nova geração. O filme apresenta uma trilha sonora que celebra tanto o passado quanto o presente, com a inclusão de canções pop que ecoam a estética do filme original e faixas mais modernas para se conectar com a nova geração de espectadores. Canções inéditas. Uma das grandes novidades da trilha sonora é a inclusão de músicas originais compostas para o filme. O fato de Anna Coleman ser uma produtora musical permite que a trama explore o processo de criação de canções, com algumas delas sendo apresentadas de forma diegética dentro da narrativa. Artistas da nova geração. A trilha sonora incorpora artistas pop atuais, com batidas cativantes e letras que ressoam com os desafios da adolescência e as complexidades das relações familiares, como as que Harper e Lily enfrentam. Nostalgia musical. Para os fãs do filme original, a trilha sonora traz algumas surpresas. Existem referências e possivelmente uma nova versão de Ultimate, a icônica canção da banda de Anna do filme de 2003. Isso serve como uma ponte musical que conecta a nova história à original, evocando memórias e emoções. O papel da música na narrativa. A música desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do filme e na progressão da história.
Conexão de personagens. A música é o principal veículo para a conexão de Anna com sua filha Harper e a futura enteada Lily. Como produtora musical, Anna tenta usar a música para se aproximar das adolescentes, mesmo que no início elas não entendam suas referências. Reflexo das trocas de corpos. Quando a troca de corpos acontece, a trilha sonora ajuda a ilustrar o caos. A mãe e a avó no corpo das adolescentes têm reações cômicas à música atual, enquanto as adolescentes nos corpos adultos precisam se adaptar a um mundo onde a música tem um papel mais profissional e menos pessoal. Energia e ritmo. A trilha sonora vibrante, com uma mistura de pop, indie e R&B, contribui para o ritmo acelerado do filme, especialmente nas cenas mais hilárias e de maior tensão. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um elemento vital para a experiência do filme, garantindo que ele seja um sucesso não apenas em sua narrativa, mas também em sua capacidade de envolver e entreter os espectadores de todas as idades. As críticas a Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda têm sido, em sua maioria, positiva, com a nostalgia e o carisma do elenco sendo os principais pontos fortes. O filme consegue equilibrar a homenagem ao clássico de 2003 com a introdução de novos elementos para a audiência moderna. Pontos positivos: nostalgia e química do elenco. A crítica e o público concordam que o maior trunfo do filme é o retorno de James Lee Curtis e Lindsay Lohan. A química entre as duas atrizes, que foi o coração do filme original, continua forte e é o que sustenta a narrativa. As performances de Curtis e Lohan, que novamente trocam de papéis de maneira hilária, foram amplamente elogiadas. Fator nostalgia. O filme acerta em cheio a resgatar os personagens e cenários queridos pelos fãs, como a família Coleman e o restaurante chinês. Essa abordagem, que se baseia na familiaridade, gera uma forte conexão emocional com o público. Elenco de apoio. As atuações dos novos membros do elenco, especialmente Júlia e Sofia, são vistas como um grande acréscimo. Elas conseguem capturar as nuances das trocas de corpo e se destacam ao interpretar Tess e Anna presas em corpos adolescentes. Críticas e pontos negativos. Apesar da recepção positiva, o filme não escapou de algumas críticas, especialmente relacionadas à originalidade e ao desenvolvimento do roteiro. Falta de originalidade. Alguns críticos apontaram que a trama segue a mesma fórmula do filme original, sem grandes reviravoltas ou inovação. A troca de corpos quádrupla, embora sugere situações novas, não é vista por todos como uma revolução significativa da história. Roteiro previsível. O enredo, com a necessidade de reverter a troca de corpos antes do casamento, é considerado previsível. Os clichês do gênero, embora divertidos, podem deixar alguns espectadores esperando por algo mais ousado. Personagens secundários subdesenvolvidos. Outra crítica foi que alguns dos personagens secundários, como o noivo de Anna e a família de Eric, poderiam ter sido mais explorados. Suas reações ao caos são, por exemplo, superficiais, servindo mais para avançar a trama do que para adicionar profundidade. Em resumo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é visto como uma sequência bem-sucedida, que entrega o que os fãs esperavam: diversão, nostalgia e a química inigualável de suas protagonistas.
As críticas são principalmente sobre a falta de inovação na fórmula, mas isso não diminui a experiência positiva geral para a maioria da audiência. Uma sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrastra da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sofia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa,
mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela. Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então. Ryan, o noivo de Tess do primeiro filme Ryan retorna como um parceiro solitário e amoroso de Tess. Ele é a âncora de estabilidade para a família Coleman, especialmente quando as coisas ficam caóticas com a troca de corpos. Pei, a misteriosa e sábia Pei, a proprietária do restaurante chinês que desencadeou a troca de corpos no filme original, retorna para mais uma vez ser o catalisador da magia. Sua sabedoria e conhecimento do universo continuam a ser um elemento chave da história.
O ambiente de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura nostálgica e moderna, refletindo a evolução dos personagens e os 20 anos que se passaram desde o filme original. A produção se esforçou para recriar a atmosfera de Los Angeles, a cidade que serve como pano de fundo para a história da família Coleman. Locações reais e o sentimento de L.A. O filme foi intencionalmente rodado em locações icônicas de Los Angeles, uma escolha pessoal da atriz Jamie Lee Curtis para homenagear a cidade que foi palco do primeiro filme. Essa decisão adiciona uma camada de realismo e autenticidade ao cenário. Algumas das locações incluem Pacific Palisades. Embora a casa original da família Coleman tenha sido destruída em incêndios, a equipe de produção retornou à região para recriar o ambiente da vizinhança, capturando a essência do estilo de vida californiano. Downtown Los Angeles. Cenas de perseguição e momentos de caos se desenrolam no coração da cidade, com filmagens em ruas movimentadas e pontes conhecidas. Malibu. As cenas de praia e os momentos de relaxamento da família foram filmados em locações como a Léo Carrillo State Beach, trazendo a atmosfera ensolarada e descontraída da costa da Califórnia. Do antigo ao novo, a ambientação do filme contrasta o familiar com o novo, mostrando como a vida dos personagens se transformou. A casa de Anna. O novo lar de Anna é um reflexo de sua vida atual como mãe e produtora musical. A casa é mais moderna e funcional, mas ainda carrega a sensação de lar e família, mesmo com as tensões da nova dinâmica familiar. Cenários de carreira. Em vez do ambiente escolar do primeiro filme, as protagonistas agora se movem em cenários mais adultos. Tess, como uma psicóloga, interage em seu consultório enquanto Anna, como produtora musical, passa tempo em estúdios de gravação e em locais de shows, refletindo a sua profissão. Cenários do casamento. O casamento de Anna é o ponto central da trama, e a preparação e a cerimônia em si servem como o principal palco para o caos da troca de corpos, oferecendo um contraste divertido entre a formalidade de um casamento e a bagunça que a família está vivenciando. De forma geral, o ambiente do filme é vibrante, ensolarado e reconhecidamente californiano. A produção conseguiu mesclar a nostalgia do filme original com uma estética moderna, criando um cenário que é, ao mesmo tempo, familiar para os fãs e novo para a nova geração de espectadores. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, refletindo a nova fase da vida de Anna Coleman, que agora é uma produtora musical. A música no filme não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo crucial, especialmente para o arco de sua personagem e a dinâmica com sua filha e enteada. Músicas originais e hits da nova geração. O filme apresenta uma trilha sonora que celebra tanto o passado quanto o presente, com a inclusão de canções pop que ecoam a estética do filme original e faixas mais modernas para se conectar com a nova geração de espectadores. Canções inéditas. Uma das grandes novidades da trilha sonora é a inclusão de músicas originais compostas para o filme. O fato de Anna Coleman ser uma produtora musical permite que a trama explore o processo de criação de canções, com algumas delas sendo apresentadas de forma diegética dentro da narrativa. Artistas da nova geração. A trilha sonora incorpora artistas pop atuais, com batidas cativantes e letras que ressoam com os desafios da adolescência e as complexidades das relações familiares, como as que Harper e Lily enfrentam. Nostalgia musical. Para os fãs do filme original, a trilha sonora traz algumas surpresas. Existem referências e, possivelmente, uma nova versão de Ultimate, a icônica canção da banda de Anna do filme de 2003. Isso serve como uma ponte musical que conecta a nova história à original, evocando memórias e emoções. O papel da música na narrativa. A música desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do filme e na progressão da história.
Conexão de personagens. A música é o principal veículo para a conexão de Anna com sua filha Harper e a futura enteada Lily. Como produtora musical, Anna tenta usar a música para se aproximar das adolescentes, mesmo que no início elas não entendam suas referências. Reflexo das trocas de corpos. Quando a troca de corpos acontece, a trilha sonora ajuda a ilustrar o caos. A mãe e a avó no corpo das adolescentes têm reações cômicas à música atual, enquanto as adolescentes nos corpos adultos precisam se adaptar a um mundo onde a música tem um papel mais profissional e menos pessoal. Energia e ritmo. A trilha sonora vibrante, com uma mistura de pop, indie e R&B, contribui para o ritmo acelerado do filme, especialmente nas cenas mais hilárias e de maior tensão. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um elemento vital para a experiência do filme, garantindo que ele seja um sucesso não apenas em sua narrativa, mas também em sua capacidade de envolver e entreter os espectadores de todas as idades. As críticas a Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda têm sido, em sua maioria, positiva, com a nostalgia e o carisma do elenco sendo os principais pontos fortes. O filme consegue equilibrar a homenagem ao clássico de 2003 com a introdução de novos elementos para a audiência moderna. Pontos positivos: nostalgia e química do elenco. A crítica e o público concordam que o maior trunfo do filme é o retorno de James Lee Curtis e Lindsay Lohan. A química entre as duas atrizes, que foi o coração do filme original, continua forte e é o que sustenta a narrativa. As performances de Curtis e Lohan, que novamente trocam de papéis de maneira hilária, foram amplamente elogiadas. Fator nostalgia. O filme acerta em cheio a resgatar os personagens e cenários queridos pelos fãs, como a família Coleman e o restaurante chinês. Essa abordagem, que se baseia na familiaridade, gera uma forte conexão emocional com o público. Elenco de apoio. As atuações dos novos membros do elenco, especialmente Júlia e Sofia, são vistas como um grande acréscimo. Elas conseguem capturar as nuances das trocas de corpo e se destacam ao interpretar Tess e Anna presas em corpos adolescentes. Críticas e pontos negativos. Apesar da recepção positiva, o filme não escapou de algumas críticas, especialmente relacionadas à originalidade e ao desenvolvimento do roteiro. Falta de originalidade. Alguns críticos apontaram que a trama segue a mesma fórmula do filme original, sem grandes reviravoltas ou inovação. A troca de corpos quádrupla, embora sugere situações novas, não é vista por todos como uma revolução significativa da história. Roteiro previsível. O enredo, com a necessidade de reverter a troca de corpos antes do casamento, é considerado previsível. Os clichês do gênero, embora divertidos, podem deixar alguns espectadores esperando por algo mais ousado. Personagens secundários subdesenvolvidos. Outra crítica foi que alguns dos personagens secundários, como o noivo de Anna e a família de Eric, poderiam ter sido mais explorados. Suas reações ao caos são, por exemplo, superficiais, servindo mais para avançar a trama do que para adicionar profundidade. Em resumo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é visto como uma sequência bem-sucedida, que entrega o que os fãs esperavam: diversão, nostalgia e a química inigualável de suas protagonistas.
As críticas são principalmente sobre a falta de inovação na fórmula, mas isso não diminui a experiência positiva geral para a maioria da audiência. Uma sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrasta da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sophia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência, uma sexta-feira mais louca ainda, traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa,
mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela. Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então. Ryan, o noivo de Tess do primeiro filme Ryan retorna como um parceiro solitário e amoroso de Tess. Ele é a âncora de estabilidade para a família Coleman, especialmente quando as coisas ficam caóticas com a troca de corpos. Pei, a misteriosa e sábia Pei, a proprietária do restaurante chinês que desencadeou a troca de corpos no filme original, retorna para mais uma vez seu catalisador da magia. Sua sabedoria e conhecimento do universo continuam a ser um elemento chave da história.
ambiente de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura nostálgica e moderna, refletindo a evolução dos personagens e os 20 anos que se passaram desde o filme original. A produção se esforçou para recriar a atmosfera de Los Angeles, a cidade que serve como pano de fundo para a história da família Coleman. Locações reais e o sentimento de L.A. O filme foi intencionalmente rodado em locações icônicas de Los Angeles, uma escolha pessoal da atriz Jamie Lee Curtis para homenagear a cidade que foi palco do primeiro filme. Essa decisão adiciona uma camada de realismo e autenticidade ao cenário. Algumas das locações incluem Pacific Palisades. Embora a casa original da família Coleman tenha sido destruída em incêndios, a equipe de produção retornou à região para recriar o ambiente da vizinhança, capturando a essência do estilo de vida californiano. Downtown Los Angeles. Cenas de perseguição e momentos de caos se desenrolam no coração da cidade, com filmagens em ruas movimentadas e pontes conhecidas. Malibu. As cenas de praia e os momentos de relaxamento da família foram filmados em locações como a Léo Carrillo State Beach, trazendo a atmosfera ensolarada e descontraída da costa da Califórnia. Do antigo ao novo, a ambientação do filme contrasta o familiar com o novo, mostrando como a vida dos personagens se transformou. A casa de Anna. O novo lar de Anna é um reflexo de sua vida atual como mãe e produtora musical. A casa é mais moderna e funcional, mas ainda carrega a sensação de lar e família, mesmo com as tensões da nova dinâmica familiar. Cenários de carreira. Em vez do ambiente escolar do primeiro filme, as protagonistas agora se movem em cenários mais adultos. Tess, como uma psicóloga, interage em seu consultório enquanto Anna, como produtora musical, passa tempo em estúdios de gravação e em locais de shows, refletindo a sua profissão. Cenários do casamento. O casamento de Anna é o ponto central da trama, e a preparação e a cerimônia em si servem como o principal palco para o caos da troca de corpos, oferecendo um contraste divertido entre a formalidade de um casamento e a bagunça que a família está vivenciando. De forma geral, o ambiente do filme é vibrante, ensolarado e reconhecidamente californiano. A produção conseguiu mesclar a nostalgia do filme original com uma estética moderna, criando um cenário que é, ao mesmo tempo, familiar para os fãs e novo para a nova geração de espectadores. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, refletindo a nova fase da vida de Anna Coleman, que agora é uma produtora musical. A música no filme não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo crucial, especialmente para o arco de sua personagem e a dinâmica com sua filha e enteada. Músicas originais e hits da nova geração. O filme apresenta uma trilha sonora que celebra tanto o passado quanto o presente, com a inclusão de canções pop que ecoam a estética do filme original e faixas mais modernas para se conectar com a nova geração de espectadores. Canções inéditas. Uma das grandes novidades da trilha sonora é a inclusão de músicas originais compostas para o filme. O fato de Anna Coleman ser uma produtora musical permite que a trama explore o processo de criação de canções, com algumas delas sendo apresentadas de forma diegética dentro da narrativa. Artistas da nova geração. A trilha sonora incorpora artistas pop atuais, com batidas cativantes e letras que ressoam com os desafios da adolescência e as complexidades das relações familiares, como as que Harper e Lily enfrentam. Nostalgia musical. Para os fãs do filme original, a trilha sonora traz algumas surpresas. Existem referências e, possivelmente, uma nova versão de Ultimate, a icônica canção da banda de Anna do filme de 2003. Isso serve como uma ponte musical que conecta a nova história à original, evocando memórias e emoções. O papel da música na narrativa. A música desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do filme e na progressão da história.
Conexão de personagens. A música é o principal veículo para a conexão de Anna com sua filha Harper e a futura enteada Lily. Como produtora musical, Anna tenta usar a música para se aproximar das adolescentes, mesmo que no início elas não entendam suas referências. Reflexo das trocas de corpos. Quando a troca de corpos acontece, a trilha sonora ajuda a ilustrar o caos. A mãe e a avó no corpo das adolescentes têm reações cômicas à música atual, enquanto as adolescentes nos corpos adultos precisam se adaptar a um mundo onde a música tem um papel mais profissional e menos pessoal. Energia e ritmo. A trilha sonora vibrante, com uma mistura de pop, indie e R&B, contribui para o ritmo acelerado do filme, especialmente nas cenas mais hilárias e de maior tensão. A trilha sonora de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um elemento vital para a experiência do filme, garantindo que ele seja um sucesso não apenas em sua narrativa, mas também em sua capacidade de envolver e entreter os espectadores de todas as idades. As críticas a Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda têm sido, em sua maioria, positiva, com a nostalgia e o carisma do elenco sendo os principais pontos fortes. O filme consegue equilibrar a homenagem ao clássico de 2003 com a introdução de novos elementos para a audiência moderna. Pontos positivos: nostalgia e química do elenco. A crítica e o público concordam que o maior trunfo do filme é o retorno de James Lee Curtis e Lindsay Lohan. A química entre as duas atrizes, que foi o coração do filme original, continua forte e é o que sustenta a narrativa. As performances de Curtis e Lohan, que novamente trocam de papéis de maneira hilária, foram amplamente elogiadas. Fator nostalgia. O filme acerta em cheio a resgatar os personagens e cenários queridos pelos fãs, como a família Coleman e o restaurante chinês. Essa abordagem, que se baseia na familiaridade, gera uma forte conexão emocional com o público. Elenco de apoio. As atuações dos novos membros do elenco, especialmente Júlia e Sofia, são vistas como um grande acréscimo. Elas conseguem capturar as nuances das trocas de corpo e se destacam ao interpretar Tess e Anna presas em corpos adolescentes. Críticas e pontos negativos. Apesar da recepção positiva, o filme não escapou de algumas críticas, especialmente relacionadas à originalidade e ao desenvolvimento do roteiro. Falta de originalidade. Alguns críticos apontaram que a trama segue a mesma fórmula do filme original, sem grandes reviravoltas ou inovação. A troca de corpos quádrupla, embora sugere situações novas, não é vista por todos como uma revolução significativa da história. Roteiro previsível. O enredo, com a necessidade de reverter a troca de corpos antes do casamento, é considerado previsível. Os clichês do gênero, embora divertidos, podem deixar alguns espectadores esperando por algo mais ousado. Personagens secundários subdesenvolvidos. Outra crítica foi que alguns dos personagens secundários, como o noivo de Anna e a família de Eric, poderiam ter sido mais explorados. Suas reações ao caos são, por exemplo, superficiais, servindo mais para avançar a trama do que para adicionar profundidade. Em resumo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é visto como uma sequência bem-sucedida, que entrega o que os fãs esperavam: diversão, nostalgia e a química inigualável de suas protagonistas.
As críticas são principalmente sobre a falta de inovação na fórmula, mas isso não diminui a experiência positiva geral para a maioria da audiência. Uma sexta-feira mais louca. Em uma sexta-feira mais louca ainda, é tão aguardada sequência do clássico de 2003. Acompanhamos Anna Coleman e sua mãe Tess Coleman em uma nova fase da vida, 22 anos após a troca de corpos que mudou a relação das duas. Anna agora é uma produtora musical e mãe solo, criando sua filha adolescente, Harper. A trama se intensifica com o casamento de Anna, que irá se unir a um novo parceiro, Eric, e se tornará madrasta da filha dele, Lily. Em meio ao estresse de organização do casamento e da adaptação familiar, uma nova e inesperada troca de corpos acontece. Mas desta vez, o caos é ainda maior. O fenômeno não envolve apenas a dupla original, mas também Harper e Lily, resultando em uma troca quádrupla. Papéis invertidos. Com a magia do restaurante chinês de Pei Pei agindo novamente, as 4 mulheres se veem presas nos corpos uma das outras. Anna e Tess precisam lidar com os desafios e dilemas de suas netas e filhas adolescentes, enquanto Harper e Lily de repente se veem com as responsabilidades e as preocupações de suas mães e avós. A situação caótica ocorre na semana do casamento de Anna e elas precisam encontrar uma maneira de reverter a troca antes que seja tarde demais. O filme explora as complexidades das relações familiares em diferentes gerações e ao mesmo tempo oferece momentos hilários e tocantes com Lindsay Lohan e James Lin mais uma vez roubando a cena com suas performances cômicas. Elenco e detalhes da produção. Além do retorno de Lindsay Lohan e James Lin, o filme traz de volta os rostos familiares do original, como o Shai Michael Murray como o charmoso Jack, Mark Asnon como o noivo de Tess, Ryan, Rosalind Chan como a mística Pei Pei. O elenco é reforçado com novos talentos, como Julia Buster e Sofia Asmon, que assumem as filhas da nova geração. A direção e a produção, além de ser da Disney, conta com a participação de James Lee e Lindsay Lohan na equipe executiva. A sequência Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda traz de volta a química de seus personagens originais, enquanto introduz novos membros que adicionam uma camada de modernidade e novos conflitos à trama. Personagens principais: Tess Coleman, a psicóloga rigorosa,
e mãe protetora do filme original, agora é uma avó amorosa, mas ainda com um lado perfeccionista. Tess está em uma nova fase da vida, preparando-se para o casamento de sua filha Anna. A troca de corpos a coloca em uma situação caótica, tendo que lidar com a vida de sua neta adolescente, Harper, e as complexidades de namoro e redes sociais que são totalmente novas para ela. Anna Coleman. 20 anos depois do primeiro filme, Anna não é mais adolescente rebelde. Ela é uma produtora musical bem-sucedida, mãe solo de uma filha adolescente e está prestes a se casar. A vida de Anna é uma corrida constante para equilibrar sua carreira, a criação de sua filha e a organização do casamento. Quando a troca de corpos acontece, ela se vê no corpo da futura enteada Lily e precisa lidar com as inseguranças e dilemas de uma adolescente em meio a um casamento. Novos personagens. Harper, filha de Anna. Harper é uma adolescente que está no meio de uma fase complicada. Ela tem suas próprias inseguranças e rebeldias. E o casamento de sua mãe a deixa ansiosa. A troca de corpos a coloca no corpo de sua avó, Tess, o que a força a ver as pressões e expectativas que sua família adulta tem e a entender as complexidades do mundo adulto. Lily, a filha de Eric e futura enteada de Anna. Lily está lutando para se encaixar na nova família. Ela tem um lado mais artístico e introvertido, e o casamento do seu pai é uma fonte de estresse. No corpo de Anna, ela precisa lidar com a pressão de ser uma produtora de sucesso e uma mãe, descobrindo o peso das responsabilidades de um adulto e as complexidades do casamento. Eric é o noivo de Anna e pai de Lily. Ele é um parceiro amoroso e compreensivo, mas está no meio do caos de juntar as duas famílias. Sua paciência e apoio são essenciais para ajudar Anna e as garotas a navegar pelas reviravoltas da troca de corpos e a entenderem o verdadeiro significado da família. Personagens de retorno. Jack. O charmoso e divertido Jack, o interesse amoroso de Anna do primeiro filme, faz uma participação especial. A presença dele reacende a nostalgia e adiciona uma pitada de drama à trama, mostrando o passado de Anna e o quanto ela evoluiu desde então.